Porque Deus é bom o tempo todo, ok? Eu acredito que Deus fará grandes coisas. Aliás, Deus já fez. A gente estava aqui no romper do ano e Cacá fez uma retrospectiva, né? Pegou foto e tal. Rapaz, a gente fez um bocado de coisa. No meio da pandemia a gente fez um bocadinho de coisa aqui, né? Isso é muito bom, querido. Uma igreja orgânica, uma igreja viva, né? Uma igreja que se envolve com o próximo, que se envolve com a comunidade. Uma igreja que está sempre de portas abertas e braços abertos para receber essas pessoas. E preparada, né? E preparada. Então que nós nos preparemos em oração, leitura da palavra, estudo, comunhão, jejum, oração. Preparada, queridos. Porque grandes coisas também vão aí crescer aí para estar também atacando a igreja, né? Então nós temos que estar de fato preparados para o que der e vier. Amém? Então, eu quero falar hoje, queridos, algo que é inerente a nós cristãos, mas que também é uma atitude de não cristãos. Mas, no entanto, não deixa de ser uma atitude cristã. Amor. Amar incondicionalmente. Eu vejo que os embates, as brigas, as confusões, isso não, realmente não choca. Isso realmente não constrange, né? Mas amar incondicionalmente constrange. Até o mais vil inimigo. E Jesus mostrou isso, né? E Jesus mostrou isso. Amor. Ele amou de tal forma que até os inimigos se renderam a Ele. E não tiveram como negar também, aqueles que não se renderam, não tiveram como negar que Ele é Deus. E que Ele morreu, ressuscitou e vivo está. Amém? Então, hoje eu quero abordar com vocês esse tema aí. Quem é o meu próximo? Já sabem qual é o texto que eu vou usar, né? Isso. Quem é o meu próximo? Foi a pergunta de um doutor da lei para Jesus. Quem é o meu próximo? Então, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10, ok? Eu vou colocar aqui, mas é só para facilitar, ok? Mas abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 10. Passa aí, por favor. O texto. A parábola do bom samaritano, versículo 25. Tem qual aí? Isso. Abra sua Bíblia e leia, ok? Diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Queria botar Jesus numa questão teológica aí, né? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. O que está escrito na lei? Como você a lê? Ele respondeu: primeiro mandamento: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame ao próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Então faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus. Ele começou a contar uma parábola, uma história. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram,
deixando esse homem quase morto. Aconteceu que está descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, aí tem piedade, mas teve compaixão. Ele se compadeceu da situação daquele homem. E ao ter compaixão, ele se aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas o seu vinho, derramando nele o seu óleo. Depois colocou sobre o seu próprio cavalo, o animal dele lá, o burro, não sei, mas seu próprio animal, levou ele para uma hospedaria e largou ele lá. Foi assim? Não. Cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você teve com ele. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Perguntou Jesus para o doutor da lei. E ele: aquele que teve misericórdia. Né? Respondeu o perito da lei. Jesus disse: vá e faça o mesmo. Para a gente entender um pouco isso aí, para quem não sabe, samaritanos e judeus eram inimigos. Judeu odiava o samaritano. Samaritano odiava o judeu. Interessante, né? Que veio um judeu, doutor da lei, perguntar a Jesus: mestre, o que devo fazer para herdar o reino dos céus? E Jesus conta uma história aonde um samaritano, inimigo mortal dele, teve uma atitude na qual ele deveria ter. E isso foi tipo meio que... O judeu escutando essa história, eu acho que ele não gostou muito, não. Eu acho que foi duro para ele escutar que um samaritano iria fazer isso, né? Jesus queria mostrar o que com isso? Esse texto tem tanta coisa para nos ensinar, querido. Tanta coisa para nos mostrar. Tanta coisa para nos orientar. Eles tinham raiva um do outro, porque desde o tempo lá de Esdras, quando está a reconstrução do templo, reconstrução dos muros, os samaritanos atrapalhavam, né, a reconstrução lá do templo, dos muros. O Império Assírio levou os israelitas para Samaria no ano 722, e chegando lá eles tinham estratégia, tanto os assírios como os babilônicos. Eles pegavam as pessoas que eles dominavam, colocavam numa região distante da dele, porque Samaria fica Judéia e Samaria aqui, e depois a Galiléia, entre a Galiléia e a Judéia, distante. O Império Assírio tem essa estratégia, pegava essas pessoas e outros também que eles dominavam e colocava todo mundo junto. Para quê? Para que eles perdessem a sua identidade. E teve muito judeu que, quando caiu ali na Síria, nas mãos de assírios e babilônicos, eles perderam a sua identidade. Começaram a casar com mulheres de outros povos. E aí surgiu o povo samaritano. Era um povo misto. Então os judeus de Jerusalém, eles não reconheciam os samaritanos como legítimos, mas sim mestiços. E tinham ódio deles. Os judeus, eles oravam a Deus para que
que os samaritanos não fizessem nem parte da eternidade. Eles amaldiçoavam os samaritanos. Eram inimigos mortais. Mas interessante, né? Jesus foi morar na onde mesmo? Nasceu em Belém e foi morar onde? Lá na Galileia, Nazaré. Bem distante de Jerusalém. Interessante isso, né? Será que isso quer dizer alguma coisa? Ah, Jerusalém, a terra de Deus. E Jesus foi crescer em Nazaré, bem distante de Jerusalém. Nazaré, uma cidade que nem no mapa tinha. Tanto é que Natanael até respondeu quando Filipe perguntou, né? Falou, encontramos o Messias, o que é que vem de bom em Nazaré? Jesus ficou bem distante da cidade santa. O judeu tinha um ódio mortal dos samaritanos, mas Jesus tinha um amor imenso por eles. Porque até o célebre Sermão do Monte foi lá em Samaria. Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Curas, milagres. Jesus fez lá em Samaria, na Galileia. Jesus tinha um carinho, tinha um amor por aquele povo. Galileus e samaritanos. Enquanto um doutor da lei, judeu, tinha ódio porque eles eram mistos. Se misturaram com mulheres de outros povos. Eles não são puros. Nós é que somos puros. Nós somos a igreja verdadeira. Nós somos a igreja na qual Deus abençoa e as outras não. Os outros povos são cães. Os outros povos não merecem o perdão de Deus nem a vida eterna. Que morram, samaritanos. Era assim que o judeu pensava. Era exatamente isso que ele aprendeu. Era exatamente assim que ele interpretava a lei. Totalmente de forma equivocada. Jesus tratava os samaritanos com carinho, como tem lá em Lucas capítulo 17 e 12. Os 10 leprosos. Um voltou para agradecer. E a conversa que ele teve com a mulher samaritana no poço? Uma mulher e samaritana. Essa mulher volta para a aldeia, começa a falar, encontrei o Messias. Ele é o Senhor, Ele é o Deus, Ele é o Messias esperado. A galera vai lá, os samaritanos, que é esse cara? Chega lá, se encanta com Jesus. E os próprios samaritanos reconhecem, em João capítulo 4, que Jesus é Senhor e Deus. É o Messias. Enquanto vinha aí a arrogância de um doutor da lei que se achava o bambambam, a bala que matou Kennedy, né? A última Coca-Cola no deserto, querendo exterminar o seu inimigo. Aí ele vem com essa pergunta para Jesus. Neste texto verificamos que nem sempre os religiosos, aqueles que mais ensinam sobre amor ao próximo, não sabem o que é amor. Infelizmente é isso mesmo. Tem muitos, nós como igreja, muitas vezes não sabemos o que é realmente o verdadeiro amor. Jesus nos incentiva a demonstrar este amor de maneira prática no nosso dia a dia. Esse texto, querido, é muito rico para nos ensinar. E Jesus aí, ele está incentivando a nós hoje a viver esse amor na vida prática, no dia a dia. E de que forma? De que forma? Cumprindo a lei. Cumprindo a lei. Esse homem, esse judeu, ele estava cumprindo a lei. Mas é interessante que quando Jesus faz as perguntas para ele, Jesus fala, você conhece a lei, né? Conheço. E como é que você interpreta ela? Cumprindo a lei. Porque quem ama não viola os mandamentos contra Deus
e ao próximo, ok? Quando nós cumprimos a lei, nós não violamos o mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, que é o primeiro mandamento. Todas as vezes que nós negamos amor, nós estamos negligenciando, violando o mandamento de Deus. Estamos descumprindo a lei, que é amar o próximo incondicionalmente. Quem ama não faz acepção de pessoas. Não escolhe quem amar, querido. Quem ama não vê o pecado. Quem ama não vê o cheiro, ou o mau cheiro, a feiura do outro. Eu me lembro de uma situação, há muito tempo atrás, viu? Ainda tem aquele cinema lá, de frente ao Correio lá. Tinha dois cinemas, os antigos aqui, né? Aqui tinha dois cinemas aqui que eu não me lembro mais o nome. Que eu ia para lá, fui barrado naquele filme Lagoa Azul. Eu era de menor. Hoje em dia os meninos lá, meu Deus do céu. Fui barrado naquele filme Lagoa Azul ali. Porque eu era de menor, querendo infiltrar. Aí, Lagoa, veja como é como as coisas mudam, né? Então, queridos, eu vi ali eu nunca me esqueço dessa cena. Eu era adolescente. E ali sempre viveu pessoas que dormiam ali naquela marquise. Puxador de carroça e tudo mais. Cara, quem ama não vê nem a feiura, né? Pra mim, eu sempre digo, não tem gente feia. Deus fez todo mundo perfeito. Tem gente mal arrumada, mas feia não. Aí tava ali aquele casal de carroceiro, queridos. Se você fisicamente olhasse para a mulher, dizia, é a bruxa de 78, né? 71, né? Errei o número. 71. A mulher tava muito acabadinha. E o cara também. Mas, meu irmão, que carinho ele com ela. Aí beijava, alisava, chamava de meu amor. Ele estava chamando de atenção, todo mundo ali. Quem ama, não vê no outro algum defeito, querido. Quem ama, não vê no outro mau cheiro. Quem ama, ama incondicionalmente. O amor expõe a nossa humanidade. Portanto, querido, o que nos incentiva a demonstrar este amor de maneira prática no nosso dia a dia e de que forma é amar, é cumprir a lei. Amar de tal forma que você veja o outro, a pessoa mais linda e perfeita do mundo. Eu conheço a história de um padre que eu li um dia não, faz muito tempo, que Deus chamou ele, e é um padre, chamou ele para um leprosário. Ele foi jovem, deixou o estudo, deixou tudo e foi viver no leprosário. Chegando lá, ele pegou lepra, mas teve que voltar para se tratar. Quando ele se tratou, todos achavam que ele não ia voltar. E ele falou, eu vou voltar. Mas padre, ô meu filho, como é que você faz uma coisa dessa? Você pega essa doença e volta de novo? Sim. Porque eu amo aquelas pessoas. E elas precisam de mim. Amor é o cumprimento da lei. E de que forma? Manifestando esse amor concretamente. Qual é a forma que nós devemos amar na nossa vida diária, na prática, no nosso dia a dia? Manifestando esse amor concretamente. No livro de Tiago, capítulo 2, versículo 14 a 20. Tiago fala ali, ó, que adianta você ter fé e não ter obra? Eu faço as obras porque eu tenho fé. E Tiago fala, o que adianta você ver uma pessoa que está necessitada e no entanto dizer assim, vai irmão, vai em paz, eu vou orar por ti. E sabendo que aquela pessoa está com fome, necessitada, precisando de algo. Tiago fala isso. O que adianta você ver a necessidade do próximo e você só dizer para ele, vai, tu dispensa ele com fome. Tu dispensa ele nas suas necessidades. Claro, a gente não quer se envolver. É mais trabalho se envolver. É mais difícil se envolver.
traz mais trabalho para a gente. Deus não deseja apenas declarações de amor através de orações, música, poesias, belos escritos. Ele quer ver, querido, também manifestações concretas que envolvem tantas coisas que devemos fazer. As pessoas vêm, se arrepia, chora, se emociona. Eu já vi, a gente que frequenta a igreja, a gente sabe. A pessoa se derrama no chão, meu irmão, e o cara é um mentiroso, vive dando mau testemunho, só vive seguindo a Deus na base do emocionalismo. Deus não deseja de nós apenas essas declarações de amor através do emocionalismo, querido, mas algo concreto, algo que envolve identificação. No versículo 33 do texto, bota lá por favor. No versículo 33 do texto, vai botando aí quando eu falar, tá? Por favor. No versículo 33 do texto, eu acho massa essa passagem que diz aí que ele viu de perto a real necessidade do homem caído. Houve um relacionamento com ele. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou aonde se encontrava o homem e quando viu, teve compaixão dele. Compaixão, enfaixou as feridas, derramou nele o óleo dele, o vinho, derramou e cuidou dele. Ele parou para ver a necessidade, ele foi junto. Ele foi lá porque só dessa forma que ele saberia a necessidade daquele homem. Mas aqueles dois religiosos que passaram, eles nunca iam saber. Negligenciaram a lei. Mas esse samaritano, sendo samaritano e tão odiado, ele foi lá para saber qual era a necessidade daquele homem. Ele se relacionou. Isso me lembra Filipenses capítulo 1, versículos 5 a 8, que diz... Tem não, Márcio? Que diz... Mas eu vou falar aqui. Que diz que Deus deixou toda a sua glória. Para quê? Para se relacionar conosco. Sabe o quanto isso é profundo, querido? Quando eu penso nisso, eu fico pensando mesmo assim, cara, isso é muito profundo. Ele saiu de lá, para onde a gente quer ir. Ele saiu de um lugar de onde a gente quer ir. Ele, perto dele, céu. Para se relacionar conosco. Para sentir o que nós sentimos. Para sofrer o que nós sofremos. Para chorar junto conosco, para rir junto conosco, para comer junto conosco, para andar junto conosco. Ele fez isso. Dessa forma, nós nunca entenderíamos. Se fosse de forma contrária, nós nunca entenderíamos o amor de Deus. E é por isso que muita gente não entende o amor de muito religioso. Que falam, mas não amam. Não chegam junto, não se relacionam. Por isso que as pessoas estão decepcionadas com a igreja. Mete o pau em pastor, em crente. Por quê? Por quê? Porque não se relacionam. Porque não chega junto para saber qual a necessidade do outro. Se relacionar. Falar, conversar, sentir. Só dessa forma foi que a vida desse homem foi salva. Porque se esse samaritano fizesse a mesma coisa dos outros, ele tinha morrido. E o samaritano ali, ele teve ele teve quando chegou junto, ele teve a real necessidade daquele homem. E fez o que fez, como diz o versículo 33. A indiferença faz a gente ficar longe, não se aproximar das pessoas necessitadas, fugir dos conflitos. Cada dia mais desejamos afastar-nos das pessoas complicadas, com problemas. Poucas pessoas se envolvem. Igreja é complicado, querido. Quem disse que é fácil? Aqui, só aqui, uma igreja pequena, todo mundo aqui pensa diferente. Todo mundo aqui tem suas divergências. Ninguém é igual. Mas nós temos algo em comum, Cristo.
E é esse que nos une. Aleluia! Porque é muito interessante na diversidade ter unidade. E nós temos. Porque aquele que se submete a Cristo tem unidade com o corpo. E é esse o milagre. Unidade com o corpo de Cristo. Eu me submeto, Senhor, a amar meu irmão, mesmo que ele seja chato. Cabuloso. Eu aqui, quando a gente começou aqui, Genival era pau direto aqui, meu irmão. Aqui não, ali, ó. Não tinha nem igreja ainda. Eu cheguei, eu não esqueço disso. Genival me arretou tanto. Me insultando. Aquela coisa toda que eu... Bem, eu não sou muito... Eu gaguejo logo quando estou nervoso. Eu fico logo gago quando estou nervoso. Então, comigo eu vou logo no que ai. Eu pulei o carro para bater em Genival. Eu pulei o carro para bater. Eu não sei nem como foi aquilo ali. Conflitos! Sabe, Genival hoje? Meu melhor amigo. Conflitos. E as pessoas, não, aquela igreja é muito conflito, só tem gente fofoqueira, só tem gente que olha a vida dos outros, só tem gente chata, o porquê, fulano, porque o irmão. Meu irmão, vá doente para outra igreja que você vai adoecer a outra igreja. Porque o problema é você, não é a igreja. Queridos, se identificar, se relacionar, isso faz a gente crescer, isso faz a gente amadurecer. Eu aprendi muito isso. E nós não devemos negligenciar amar ao próximo incondicionalmente. Olha aí, imagine, eu só imagino, depois, quando tudo passou, o samaritano e esse cara, que deveria ser um judeu, sei lá. Imagina, porque Jesus falou ali, Jesus queria ensinar para ele. Imagina a amizade desses dois. Grande amigo, como diz Provérbio, né? É na necessidade que se faz o amigo, né? Não é isso assim? Nasce um irmão. Ficaram irmãos esse cara. Eu tenho certeza disso. Depois que fez tudo isso, esse cara não ia ser grato? Que amigo? Inimigos que se tornaram amigos. Veja que oportunidade, que privilégio esse samaritano teve. Ele ganhou um grande amigo na adversidade. Identificação, queridos. Relacionamento. O que o amor integral, o amor incondicional nos envolve? Identificação, compaixão. No versículo 33 diz que ele teve compaixão. Sabe, o egoísmo é uma das principais causas da falta de compaixão. Porque compaixão é você com o outro. É você mergulhar na vida do outro. É se importar com o outro. Mas o egoísta, ele só quer que as pessoas olhem para ele. E se quebra. Porque ninguém foi feito para viver sozinho. E só recebendo. Quem não dá é infeliz, mas a Bíblia diz, é melhor dar do que receber, e quem dá é feliz. Quem compartilha, quem tem um coração generoso, um coração que ama, essa pessoa é feliz, querido. Essa pessoa é bem resolvida. Egoísmo. O egoísmo é uma das principais causas da falta de compaixão. Ação. No versículo 34 ele teve uma ação. Muita gente se compadece, isso é interessante, querido. No versículo 34, diz ali, aproximou-se, essa palavra é linda, aproximou-se, se relacionou, enfaixou e tal, depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. Ele teve uma ação, e não religião, e não algo vazio. Ele estava cheio de compaixão por uma pessoa que ele nem sabia quem era. Não se importou se era negro, se era pobre, se era violento, se era bandido ou não. Ele simplesmente teve compaixão. Foi lá. Chega bandido no hospital, né? Um amigo meu falou, que é de lá, da restauração. Eu me lembro de uma situação que eu estava numa competição, machuquei a boca, eu fui levar ponto na boca, cheguei lá, e só foi um tal de abre, mesmo mundo de polícia.
Eu, danado é isso aí, meu irmão. Tanta da polícia é essa. Bandido, o cara todo baleado. Esse cara ia sair vivo dali. O médico, ele faz um juramento de vida e não de morte. Não é isso? Mas sabe, querido? Tem médico que mata. É bandido? Deixa eu morrer. Aí tipo assim, ele não mata. Ele deixa demorar o atendimento. Para o cara morrer. Mas sim. Será que você e eu também não pensar assim também, não? É bandido, deixa eu morrer. Se fosse pai de família só corria. Mas um bandido, deixa lá. Esse cara não teve esse comportamento. Poderia acontecer ali o quê? Uma briga entre bandidos, aquele cara fosse um bandido que estava ali precisando de ajuda. E sem perguntar, sem nem contar o risco que estava passando, ele foi lá socorrer. Saca? Entende? Ele teve compaixão. Ele amou. Sem mesmo saber quem era a pessoa. A sua condição social. A sua cor da pele. A sua opção sexual. Ele amou. E teve compaixão. Muita gente se compadece e sofre com os desafortunados, queridos. Mas não faz nada prático. Há pessoas que choram ao ver casas sendo levadas pelas enchentes. Choram quando vê a desgraça alheia. Mas não faz nada. E podendo fazer. E interessante que pessoas que nem podem fazer, que nem recurso têm, estão lá. Isso é uma vergonha para mim. Isso é uma vergonha. A igreja cada vez mais se retrai no seu espaço, muitas vezes de show. Onde não tem amor realmente real. De se aproximar das pessoas. De amar as pessoas. Tiago capítulo 2, como já falei aqui, fala sobre isso. Que adianta, querido? Que adianta? Você sabendo a necessidade do seu irmão e você não ajuda ele. Eu vou orar por ti, irmão. Tiago fala isso. Sentir, querido. Sentir pena. Sentir. Não é o suficiente. O sentido tem que vir acompanhado de uma ação. Eu me lembro que eu vinha já para entrar aqui perto do shopping Guararapes. Ali tem um sinal para entrar para o retão do shopping ali, para aquela pista. E sempre eu via aquele cara ali jogando, aqueles caras que param no sinal e ficam fazendo aquelas piruetas para ganhar dinheiro, né? Para pedir dinheiro depois. E quando eu vi aquele jovem ali, eu estava de moto, né? Claro que não tem um carro, né? Carro de moto. Aí estava ali e do nada assim, de boa, eu olhei para os pés do cara e vi o sapato dele estourado. O tênis dele estava estourado, querido. Os dedos aparecendo. Um sol de rachar, quente. Naquele mesmo momento me veio um sentimento, tipo assim, dá o teu sapato para ele. Aí eu fiquei naquela, pô, vai abrir o sinal. Não vai dar tempo. Eu comecei a cogitar desculpas para não dar o sapato. Mas forte no meu coração, dá o sapato para ele. Não, mas já vai, caramba, meu irmão, esse cara pensando no sapato, eu tenho mais sapato lá em casa, vou dar um para ele. E ficou naquele conflito, aquela coisa toda, terminou o sinal abrindo, os carros buzinando atrás, e eu não parei para dar o sapato para ele. Cara, aquilo ali me consumiu. Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz isso? No dia seguinte não, porque ele sempre ficava ali, 2 dias depois eu tive que ir lá no Bongi e tal, fui, eu lembrei do cara. E quando eu cheguei no sinal, fiquei procurando o cara não estava mais lá. O que isso quer dizer para mim, Fábio? Quando você vê uma pessoa que precisa da sua ajuda, não deixe para amanhã não. Porque essa pessoa pode se perder. Foi um sapato, com certeza o cara está vivo.
Mas aquilo ali, Deus falou muito comigo. Portanto, querido, quando eu já fico atento no... às vezes eu paro no sinal, não olho nem pro sapato, né? Eu olho pra cara. Porque se eu vejo teu sapato, né? É isso, querido. É isso. Sentir não é tudo, não. É a gente ter ação. Ter uma ação. Chegou um cara, essa turma que distribui comida, água na rua. Estou até indo para o Projeto Compaixão. Apesar, quinta-feira eu estou indo, ok? Quem quiser ir, quiser combinar para ter essa experiência, dar comida lá na rua, água, só é ir, ok? Tal, Covid e tal, bem, quem tem medo disso não vá, né? Porque realmente você fica lá com os caras, com a turma lá, e se não é as pessoas que vão lá para dar comida e água para eles, eles morrem de fome. Precisam da gente. Então digo logo, quem tem medo de Covid não vai, né? Agora, claro, é todo mundo protegido, né? Isso não pega assim também. Bem, não sei que não pega. Toda quinta-feira tem lá o Projeto Compaixão. Quem quiser ter essa experiência, vamos junto, ok? Então chega um cara nessa situação, fornecendo comida, sopa. Então esse cara está lá debaixo da ponte, no lugar dele lá, e chegava esse grupo, sempre chegava esse grupo, né? Esse grupo aí, e tipo, acordava o cara para dar sopa. Aí um dia, quando chegou o ônibus com a turma, né, com as pessoas dentro, com as sopas lá, ele entrou no ônibus e começou a aplaudir todo mundo. E ninguém estava entendendo o que estava acontecendo ali. Ele aplaudindo todo mundo. Parabéns. Parabéns pelo que vocês fazem. Porque vocês me fizeram entender que tem alguém que se preocupa comigo. Eu achava que ninguém ligava para mim. Não tenho família, não tenho ninguém, vivo na rua há anos. Mas eu ficava até pensando, vocês são doidos. Como é que vocês vêm e me acordam para dar sopa? Sabe o que isso gerou em mim, querido? Sabe o que isso gerou em mim? Eu hoje estou trabalhando. Eu hoje estou mudando a minha vida. Aluguei uma casinha. Tá vendo a camisa que vocês me deram? Vou guardar como lembrança pro resto da minha vida. E eu quero fazer a mesma coisa que vocês fazem. Não, deixa, não liga não. Deixa esse homem que está lá caído, deixa essa pessoa que está lá caída, deixa lá e preserva a tua vida. Vai para o teu culto, fica na tua igreja, vai lá, bota teu perfume, veste tua melhor roupa, vai lá e deixa essas pessoas. Entende o que eu quero dizer, queridos? A igreja não foi feita para botar perfume não, querido. Porque tem um bocado de gente fedorenta que precisa da gente. Tem um bocado de gente caída que precisa da gente para levantar. Tem um bocado de gente que precisa de uma palavra de conforto, apenas uma palavra, de ver homem chorando na minha frente, contando a vida dele. Morando debaixo de ponte. Crack, droga, é uma miséria. E eu não tenho nada contra que a igreja cresça, porque eu quero que a igreja aqui também cresça. Mas que seja proporcional, que cuide dos órfãos, das viúvas, que isso é realmente a verdadeira religião, como o Tiago fala. Que tire do seu bolso o óleo, que tire do seu bolso o unguento, que tire do seu bolso para investir na vida do outro. Entende? Tem pessoas que não querem o mau cheiro, só querem andar cheiroso o tempo todo, porque não querem se envolver. Não foi para isso que Deus nos chamou, e é isso que Deus está nos dando uma lição em relação, assim como naquele judeu e samaritano. Renúncia, querido. Ações concretas que envolvem identificação, compaixão, ação, renúncia ao conforto pessoal. No versículo 34 e 35, esse cara sacrificou até o seu próprio tempo. Porque se você ler o texto, você vai entender que esse cara, ele nem, fez o que ele tinha que fazer em Jerusalém, ia descer para Jericó, ele não estava nem contando com isso.
Foi algo tipo inesperado, porque ele já estava com os planos dele, ele já estava com os compromissos dele, ele já estava com as coisas dele, estava tudo programado. Aí chega no meio do caminho e encontra um cara caído. Poxa, cara, e agora? O sacerdote, não, tem um culto, tem um culto. O levita, não, eu vou tocar. Mas o samaritano também era um vagabundo, é? O samaritano era um vagabundo? Não! É um homem que tinha responsabilidade. Ele era também um homem culpado. Porque se a gente for entender o texto aqui, você vê porque ele não ficou lá na estalagem. Ele pediu para o cara cuidar dele, porque ele tinha coisa para resolver, mas ele iria voltar. Ele era um homem culpado, mas não negligenciou a necessidade do outro. Ah, estou muito ocupado. Não vou nem hoje para a igreja, estou muito cansado. Ah, a igreja está chovendo. Ah, inverno. Eu não entendo isso. Esse homem era ocupado, querido. Mas ele não negligenciou a parte dele como homem, como ser humano. Ele também, os samaritanos também cria em Deus. Os samaritanos também criam em Deus. Ele tinha a religião dele e ele estava cumprindo com a lei. Amar o próximo incondicionalmente. Sacrificou o tempo. Era um homem ocupado, mas não negligenciou o sofrimento alheio. Algumas vezes demonstrar amor significa abrir mão do seu conforto, de nosso conforto, de nossa comodidade. O que aconteceria se você vindo para a igreja acontecesse algo no qual você teria que ficar lá para ajudar? Não, eu vou pregar. Não, eu vou tocar. Não, eu tenho que ir para o culto. Eu não posso me envolver aí. Mas, irmão, só tem... Irmão, vamos ajudar aqui. Não, porque eu tenho um culto para... O que é que nós faríamos? Por incrível que pareça, isso aconteceu comigo em Alameda Paulista. Quando eu estava lá com o pastor Nonato. E foi justamente no dia que eu ia pregar. Que eu estava escalado para pregar. Aconteceu de um bêbado, levou um tombo, morava na casa da minha sogra ainda. Minha sogra está aqui, aponta para a Cristiana. Minha sogra é essa aqui. Ó. E está com cara de sogra, essa aqui. Então aconteceu de eu me atrasar, porque eu fui ver o que aconteceu com o cara lá. Se o cara estava bem, que o cara cheio de birita, levou uma topada e caiu naquela vala lá. Pronto, morreu. Não tem aquela... A ponte, né? Tem uma ponte ali, né? O cara, não sei como foi que o cara estava ali enrolando no mato. Ia tomar uma agonia para tirar o cara de lá e tipo, terminou perdendo o ônibus. Cheguei a pregar. Aí a personagem já estava pregando. Aí a personagem sabe o que aconteceu depois. Que eu, pastor, tipo, o cara caiu no buraco, eu fui ver o que eu podia fazer. Eu estava preocupado com o horário, mas foi algo espontâneo. Mas eu fiquei preocupado, querido. Meu irmão, esse cara vai cair no buraco logo agora. Podia cair outro horário? Né? Eu preocupado com o ônibus, porque se eu perdesse o ônibus era bom para chegar lá na Alameda Paulista. Mas cheguei atrasado. Aí, graças a Deus, cheguei na hora da pregação e já estava pregando, hein? Glória a Deus. Mas fui, né? Então, queridos, o que é mais importante para nós? Hein? O que é mais importante para nós? Pense em Jesus, o que foi mais importante para ele? Você. O que foi mais importante para ele? Nós. O que foi mais importante para ele? O mundo. O que foi mais importante para ele? As pessoas. E por que para nós não? Por que para nós não? Porque nós não priorizamos a amar incondicionalmente. Por que eu falho tanto? Por que eu erro tanto? Porque às vezes eu negligencio. Deus tem que nos ajudar nessa área, querido. De amar. Amar incondicionalmente. Como esse samaritano amou. Deixar sim, renunciar ao conforto, às vezes, pessoal. O cara deu o animal dele. Saiu do bicho para botar o cara ferido e agora andou um bocado.
E dava uns 30 quilômetros de Jerusalém a Jericó. Eu não sei onde foi, se foi no meio, se foi no início, se foi perto. Mas o cara andou um bocadinho. Com um burrinho. Poxa, era pra eu estar no burrinho, né? O cara tem o burrinho dele. Aí chega lá, eu me lembro de uma situação na igreja, onde eu me converti e tal, que toda sexta-feira tinha 7 sextas-feiras, quem quebrasse uma não tinha bênção. Aí eu quebrava todas. Toda sexta-feira eu estava lá, ficava quebrando, né? Aí chegava lá e aqui, consegui a chave da minha casa. Amém, glória a Deus, aleluia. Amém, Jesus, glória. Aqui a chave do meu carro e tal. Aí a gente conhecia o cara que conseguiu comprar um carro novo, e ele foi lá. Aqui, ó, cumpri as 7 sextas-feiras, né? E aqui tá a chave do meu carro. Foi Deus que me deu. Aí foi quando eu acho que inventou aquele negócio para botar lá atrás do carro, né? Foi Deus que me deu, né? Foi Deus que me deu. Mas o cara não usa o carro para a glória de Deus nem a pau. Era esse cara. Quando a gente estava ali no viaduto da La Roque para ir para a igreja, aí passava esse cara no carro dele sozinho. As irmãzinhas, coitadinhas, passavam, o cara nem dizia assim, irmãzinha, vai. Ele sabia que era da igreja lá e não dava carona. Mas estava lá. Foi Deus que me deu a chave. É por isso que Jesus falou, perguntou para aquele cara, como é que você vê a lei? Você sabe da lei? Sei. Mas como é que você a interpreta? Como você a interpreta? Você tem renunciado à sua vida pessoal? Você tem se relacionado com as pessoas? Você tem amado o seu irmão? Você tem amado a sua igreja, a sua comunidade? Você tem servido a Deus com alegria? Nós não vemos mais atitudes mesmo, às vezes, queridos, até nos próprios jovens, de educação, de respeito. Vai no ônibus, a mulher grávida, com um busto desse tamanho, o menino já está na garganta da mulher e o menino não dá nenhum lugar para a mulher sentar. É uma coisa terrível isso. Não tem compaixão. Não tem. Ações concretas que envolvem identificação, compaixão, ação, renúncia, conforto pessoal e ajuda substancial. Ajuda substancial. O samaritano não deu apenas um pão, mas envolveu aquele homem. Ele se envolveu com aquele homem. Ele providenciou um lugar e oportunidade para livrá-lo de uma vez por todas daquela situação. Chegou 3 pessoas aqui em casa. 3, perguntando pelo pastor. Consegui falar com uma. A outra mulher começou, chamou o Cacá, eu fui atrás e não encontrei mais a mulher. Mas 3 pessoas veio aí em casa, querem conversar comigo, porque disseram que aqui tem um centro de recuperação. Centro de recuperação, o cara falou, pastor, eu sou que é pastor Fábio, porque me indicaram o senhor, disseram que o senhor, vá ali, pastor Fábio e tal. Eu, centro de recuperação, meu amigo, a gente tem igreja aqui. Aí eu entendi, né? É um centro de recuperação. Qual é o teu problema, mano? Droga. Eu queria ver se o senhor conseguia alguma coisa para eu me internar e tal. Aí eu, meu irmão, a igreja é uma igreja. Mas é o seguinte, vê só, velho. Eu conheço pessoas que podem te ajudar. Eu conheço pessoas do Desafio Jovem, né? Cristolândia. Aí se você quiser eu posso entrar em contato com a pessoa e aí eu posso ver se eu te ajudo. Agora eu não tenho como te ajudar agora aqui. A gente não tem um centro de recuperação. Mas veja, a questão ali foi tipo, meu irmão, desculpe, mas a gente tem tchau. Não, eu tentei ajudar o cara da melhor forma possível. Peguei o telefone dele, ele pegou o meu, né? Mas ele não retornou, porque eu queria ver se ele retornava. Se você quiser, ligue para mim amanhã, porque eu ia falar com a pessoa, ele não retornou até hoje. Mas 3 pessoas chegaram em casa ali, alguém está dando informação que aqui é um centro de recuperação. Que bom! Que massa! É isso, querido! É ajudar substancialmente. O samaritano não deu apenas o pão, ele se envolveu com a pessoa, ele providenciou algo
para ajudar aquela pessoa. Levou ele para uma hospedaria, pode levar para uma casa, para um albergue, um centro de recuperação drogado, um asilo, mas dá ajuda à pessoa. E não negligenciar. Investir como ele fez no 34. Ele investiu naquele homem. E nós devemos investir sim em pessoas carentes. Nós devemos investir sim em obras sociais. Devemos estruturar essa igreja aqui com quadro que a gente quer, salas, banheiros, casa pastoral. É para servir. Aqui tem assistente social, aqui tem enfermeira, aqui tem um monte de gente cheia de talento. Usem seus dons. Usem, professora. Usem seus dons. É isso, querido. Investimos. Nós temos que investir nosso tempo, os nossos recursos, assim como esse homem investiu. É isso. Não é preciso muito, não. É apenas um pouco de boa vontade. Só boa vontade. Eu quero. Pronto, acabou. Eu tenho, querido. A minha visão ministerial sempre foi. Eu sempre sonhei com uma visão ministerial do tipo: igreja não é ONG, mas é uma igreja orgânica. Uma igreja no qual a comunidade, ela sinta segurança aqui, a comunidade veja isso aqui como o reino de Deus. Uma igreja orgânica, viva, um centro educacional, um centro esportivo aqui, uma quadra poliesportiva, um centro esportivo aqui, chamar parceiros para ter aí artes marciais, para ter aí o que for de esporte, educação. Essa é a minha ideia. É isso que Deus tem colocado no meu coração. É isso que Deus tem colocado na minha mente. É essa visão que Deus está me dando. Porque eu mesmo não suportaria ser pastor de púlpito. Eu não consigo só ficar aqui. E graças a Deus eu fui ensinado assim. A gente, quando começou tudo isso aqui, foi ensinado dessa forma. Aqui é um campo missionário. E isso beneficiou muito a minha forma de como interpretar as Escrituras. Porque eu tive um bom professor. Eu tive um bom mestre, que foi o pastor André aqui. Nisso aí, ele foi perfeito com a gente. Ele ensinou Bíblia pra gente. Era pau aqui, meu amigo. Era conflito. Era atrito. Mas a gente não desistiu do outro. Por isso eu sempre digo, amigo que é amigo, briga, mas não se separa. Amigo que é amigo, briga, mas se separa. E nós nos tornamos bons amigos. Mas muitos conflitos a gente passou aqui. Muitos. Porque se fosse olhar de forma imatura, eu não estaria aqui e muitos aqui também não estariam aqui. Mas a gente cresceu com isso. E estamos aqui hoje. Queridos, nós devemos ter uma igreja que glorifique a Deus. Nós devemos ter uma igreja onde as pessoas vejam Jesus em nós. Nós temos dons e talentos de sobra aqui. Uma igreja tão pequena, mas uma igreja tão rica em dom e talentos. Vamos nos envolver cada vez mais com as pessoas. Amem. Isso não é só, como sempre digo aqui, isso não é só responsabilidade minha, não. É sua. Você também representa a igreja aqui. Ame. Se envolva. Converse. Um dia aqui do nada, passando aqui, uma boa tarde que eu dei para uma senhora aqui, nem conhecia ela. Ela disse que já veio aqui na igreja, mas não me lembrava dela. Uma boa tarde que eu dei, foi rolando uma conversa que a mulher estava contando a vida dela toda para mim. De uma boa tarde que eu dei. A mulher cheia de bronca, cheia de problema. Ela só queria, sabe o quê? Que alguém escutasse ela. Que eu não dei uma palavra, irmão. A mulher falou, viu? Eu só fiquei escutando. Isso pra mim é uma terapia, viu? Ou, aliás, uma terapia não. Isso pra mim é... Sabe, escutar é complicado. Eu querendo falar alguma coisa, ela não deixava não e tal. Não, Deus parou aqui só pra eu ouvir.
Eu ouvi aquela mulher, muito problema na família, muito problema em casa, muito problema na vida dela, decepcionada com o filho, com o marido, com tudo, somente um boa tarde que eu dei para ela. E surgiu uma conversa, no qual edificou muito a vida dela. Quais são os obstáculos, queridos, para não manifestar esse amor? O sacerdote tinha coisas mais importantes para fazer. Obstáculos para não se manifestar esse amor é quando nós temos coisas mais importantes do que amar a Deus e ao próximo, que foi a questão do sacerdote e do levita. Unilateralismo religioso. Que danado é isso? O sacerdote, ele restringia a sua relação com Deus ao serviço religioso. É isso. Ele achava que tinha a graça de Deus, a bênção de Deus, a aprovação de Deus, simplesmente por ser um sacerdote e cumprir com sua religiosidade. Mas o que ele fez, não. O que ele fez está certo, porque ele tinha coisa mais importante para fazer, que era para o culto, que era para as suas atividades. Obstáculos para não manifestar este amor. Perspectiva errada. Por isso que lá no versículo 29 do texto, Jesus, quando fala aí para o doutor da lei, sabe a lei? Sim, sei, fala lá, fala a parábola, e o cara ainda pergunta: quem é o meu próximo? O cara escutou tudo e não entendeu nada. Aliás, ele entendeu. É porque ele queria ir mais além, ele queria catucar Jesus, entrar numa discussão teológica. E quem é meu próximo? Qual desses três foi o próximo? Quem é o meu próximo? Perspectiva errada, equivocada. Jesus ensinou que eu não tenho que ter próximo, eu é que tenho que ser o próximo. É estar próximo do próximo. O doutor foi, meio que enrolão. Ele não quis dar o braço a torcer. E quem é meu próximo? Jesus, quem é o próximo? Quando contou a parábola, o que foi que aconteceu? Foi aquele que teve compaixão do cara. Porque um judeu não podia nem falar a palavra samaritano. Ele não podia nem falar a palavra samaritano, porque era maldito. Nem a palavra samaritana ele podia falar. Quem é o próximo? Vou falar não, mas foi aquele lá que teve compaixão. Aí Jesus fala: vá e faça o mesmo. Mas sabe, queridos, finalizo aqui. Quando Jesus pergunta a ele: você sabe a lei? Sei. Mas, espera aí, como é que você enxerga a lei? Como é que você interpreta a lei? Como você faz isso? Como é que você vê tudo isso? Sabe? Era difícil sim para o sacerdote e para o levita. Porque para ele, a lei não era fazer aquilo. Porque aquele cara poderia estar morto, ele não poderia, pela lei, tocar no morto, porque senão ficaria impuro. Pela lei, ele não poderia também chegar perto da pessoa, porque poderia ser um samaritano e ele também poderia ser contaminado. Pela lei, poderia ser uma pessoa que não fosse do povo dele e ele não poderia ajudar. Porque judeu só ajudava judeu. Então a interpretação da lei dele estava toda equivocada. Então, para esse levita e para esse sacerdote, era difícil ele fazer isso.